Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação. Um bom dia para todos, que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo, que vocês tenham um excelente final de semana. Gente, vamos trazer aqui para vocês as últimas informações sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Todos nós já sabemos que está tendo uma grande dificuldade do Senado Federal a aprovar a reforma do imposto de renda e também a aprovação da PEC dos precatórios, porque através dessas duas aprovações seria liberada uma verba para custear o Auxílio Brasil. No entanto, está havendo uma grande dificuldade por parte do Senado Federal para a aprovação desses dois projetos. Então, o que é que está acontecendo nesse momento? O governo já está discutindo ali por trás dos bastidores, né? É óbvio que eles não vão falar isso na frente das mídias, mas já está sendo discutido ali por fontes do governo a possibilidade de uma nova prorrogação. E pode ser que essa prorrogação não seja só até dezembro de 2021, e sim até o ano que vem. Então, a proposta do governo é continuar pagando o auxílio emergencial e diminuir o valor no ano que vem. Quer dizer, o valor já está bem reduzido e a intenção deles é reduzir ainda mais, mas continuar pagando o auxílio emergencial, já que está havendo aí uma grande discussão entre o Senado e o próprio governo para a liberação do Auxílio Brasil, né, para a liberação da verba para custear o Auxílio Brasil. Inclusive, saiu aqui a notícia no jornal o Globo, olhem só, os planos do governo para estender o auxílio emergencial por boa parte de 2022. A ala política do governo trabalha discreta, mas intensamente para estender o auxílio emergencial não apenas até dezembro, conforme já falado aqui e ali, mas durante boa parte do ano que vem. A justificativa é que não dá para tirar de forma abrupta o suporte a 25 milhões de vulneráveis. Gente, vamos aqui concordar que não é por conta disso, e sim por conta de uma discussão política, né? Então, como não tem como aprovar agora, né, a reforma do imposto de renda e a questão da PEC dos precatórios, está havendo uma grande dificuldade para essa aprovação, então o governo agora eles querem prorrogar o auxílio emergencial mais uma vez. Inclusive, eu vou deixar aqui o link dessa matéria aqui abaixo do vídeo, saiu no jornal o Globo, para que vocês confiram. E vou deixar também a matéria para vocês assistirem aí, que saiu no jornal da Band. Então, é uma realidade, a prorrogação do auxílio emergencial já é uma realidade, tá bom? Então, nós estamos trazendo aqui para vocês tudo o que está acontecendo ali por trás dos bastidores e muita gente não sabe, inclusive, sobre essa questão da prorrogação do auxílio emergencial. E muitas pessoas, de fato, preferem essa prorrogação do que o tal do Auxílio Brasil, mexer no Bolsa Família. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. Eu vou deixar a matéria aí que saiu no Jornal da Band, a matéria completa, para que vocês confiram. Qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscrevam em nosso canal, é muito importante a sua inscrição para que você fique bem informado. E qualquer novidade, eu volto aqui para trazer para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos. Bora. Para abordar assuntos importantes, sem definição sobre os precatórios e Auxílio Brasil, cresce no governo a pressão para a prorrogação do auxílio emergencial. É isso mesmo, Ângelo Nascimento? Boa tarde. Boa tarde. É isso, viu, Carly Nelson? Muito boa tarde para vocês também, todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Band News TV. Está crescendo bastante essa pressão dentro do governo federal, em torno ali do presidente Jair Bolsonaro, já que não tem uma definição em relação aos precatórios e também não há espaço no orçamento para bancar aí esse Auxílio Brasil, que vai ser responsável por substituir o Bolsa Família. Lembrando que o auxílio emergencial, a última parcela está prevista para ser paga no próximo mês de outubro. Lembrando que a prorrogação lá atrás, inclusive tivemos no ano passado, né, uma primeira rodada do pagamento do benefício
benefício, o governo retomou neste ano justamente por conta de uma pressão política, já que não tinha uma definição em relação a essa questão aí do programa para substituir, então, o Bolsa Família. São pelo menos duas correntes que existem aqui dentro do Palácio Planalto de integrantes do presidente Jair Bolsonaro. Há aqueles que dizem o seguinte, que o melhor de fato é ter uma definição do Auxílio Brasil com parcelas no valor de R$300, nada mais do que isso. Também ter uma definição em relação aos precatórios e uma outra definição também esperada por esses integrantes, digamos que mais cautelosos, é justamente ter uma definição em relação àquela reforma, né, do imposto de renda em um prazo de 30 dias. Mas acontece que esse time, então, de 30 dias não é o mesmo time que está sendo trabalhado, por exemplo, lá no Senado Federal. Tivemos uma tramitação muito célere dessa discussão lá na Câmara dos Deputados, muito por conta, então, de que foi encabeçada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, mas acontece que esse mesmo time não deve ser repetido lá no Senado Federal, porque líderes partidários já informaram a Rodrigo Pacheco que querem se debruçar melhor sobre esta questão, ou seja, deve empurrar mais um tempo com a barriga. Já há quem defenda o seguinte, não, a gente tem que sim enturbinar esses programas sociais de olho nas eleições do próximo ano. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com um deputado que faz parte da base governista. Ele defendeu, de fato, então, a necessidade da criação, o quanto antes, de fato, de sair do papel o Auxílio Brasil, pensando na reeleição do presidente do ano que vem, uma tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que foi um tiro certeiro essa questão do Auxílio Brasil e elogiou, por exemplo, João Roma, né, que é o ministro da Cidadania, que também está à frente da elaboração desse novo programa social do governo federal. Um ponto importante para a gente ressaltar. No ano passado, na primeira rodada do pagamento, pelo menos 68 milhões de pessoas foram atingidas, ou seja, contempladas e conseguiram receber o auxílio emergencial. Já nesse ano, teve uma limitação por conta de um valor que o governo poderia aplicar, que foi de 44 bilhões de reais, por meio daquele texto que foi discutido lá no Congresso Nacional e teve um martelo batido pelo próprio Congresso. Com isso, apenas 45,6 milhões de pessoas puderam receber. Uma outra perspectiva também do presidente Jair Bolsonaro era justamente que o valor do Auxílio Brasil, a parcela, fosse maior do que R$300. Se queria, então, R$400, porque o presidente também enxerga no programa uma vitrine para as eleições do próximo ano. Mas acontece que ele foi convencido pela equipe econômica de que não há possibilidade, né, de se aumentar esse valor para mais de R$300, porque aí o governo poderia incorrer no crime de responsabilidade fiscal, e esse sempre foi o temor anunciado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, portanto, tem uma crescente em relação, de fato, para que se prorrogue o auxílio emergencial, mas acontece que há também aqueles que têm uma cautela na análise, porque tem medo, de fato, de atingir o teto de gastos e, com isso, o governo se complicar ainda mais lá na frente. É uma queda de braço e, de fato, vamos ver quem vai vencer lá na frente. Se o governo vai conseguir tirar, a partir do mês de novembro, do papel o Auxílio Brasil, ou se não conseguir, vai atender novamente esses apelos para a prorrogação do auxílio emergencial. Viu, Nelson e Carla? Pois é, o governo está investindo pesado no apoio, né? Liberação de verbas e tudo mais. Também o aumento do IOF, né? Já está valendo, já passou a vigorar. Então, resta saber se sai ou não essa mudança, essa repaginação do Bolsa Família. Para mim, ocorreu um negocinho aqui rapidamente. O presidente, na live ontem, dele de todas as quintas-feiras, ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Que esse aumento do IOF foi para reparar a retirada de PIS, COFINS da safra de milho, dos produtores de milho, né? E hoje, aliás, ontem também, um representante do governo disse que essa questão do IOF era para poder dar o Auxílio Brasil, esse novo programa que vai substituir o Bolsa Família. Afinal de contas, o IOF foi para um ou foi para outro? Na verdade, o governo disse que o IOF foi justamente para poder custear o Auxílio Brasil, pelo menos de forma temporária, né? Como a Carla lembrou, Nelson, é importante ressaltar. Segundo o governo, a medida segue até dezembro, ou seja, teria forma de custear o Auxílio Brasil até dezembro. Mas e para o ano que vem, como é que vai fazer? É isso que o governo está batendo cabeça. A principal aposta, de fato, é nessa reformulação do imposto de renda. Mas tem um componente aí, que é o Senado Federal, que deve atrapalhar, de fato, a vida do governo. Agora, um ponto importante em relação a essa questão do Senado Federal, e durante a conversa com esse parlamentar que faz parte da base do governo, perguntei para ele por que então dessa complicação da vida do governo lá no Senado, o Senado impondo diversas derrotas significativas aqui ao governo, como no caso daquela mini reforma, né, trabalhista, aquela medida provisória que era uma aposta, por exemplo, de Onyx Lorenzoni. Ele falou o seguinte: olha, o governo foi tardio em dar cargos para senadores dentro do governo, em ministérios. Ele próprio reconheceu que a maioria hoje dos cargos tem uma dominação, ou seja, o dominante mesmo são deputados, viu?